A primeira delas, a manta térmica, aquela especial feita para telhado, que você utiliza como subcobertura. Sim, ela é utilizada como uma subcobertura, porque esta manta térmica ela é colocada embaixo do telhado. Geralmente a gente faz o madeiramento e coloca esta manta sobre o madeiramento e depois vem montando o telhado sobre esta manta. E qual que é a probabilidade de proteção desta manta? Qual que é a eficácia, qual que é a eficiência desse tipo de manta? O que acontece é o seguinte: os fabricantes dizem que esse tipo de manta reduz aí em cerca de 50% do calor dentro do ambiente, chegando aí a um máximo de 5 graus, uma redução de 5 graus. Eu vou dizer para vocês que, por experiência própria, das vezes que a gente aplicou esta manta, eu não acredito que chegue a reduzir 50% do calor. Não cheguei a aferir neste ponto, fazer cálculos a esse ponto. Mas o que eu sei na utilização desta manta é que sim, pode reduzir aí de 3 graus a 5 graus dentro do seu ambiente. Então, se você tem um ambiente que chega a 30 graus, ele abaixar para 25 graus, é eficiente demais, é muito bom. Então tem uma eficiência aí muito boa. Testes, feitos pelos fabricantes chegam a 50%. Eu costumo sempre pensar no teste do fabricante da seguinte maneira: aquele teste em ambiente totalmente controlado. No nosso dia a dia, na fabricação, na instalação, não acontece esse controle total. O que você precisa ter em mente na hora que você vai montar uma proteção térmica, seja nesse tipo de manta, seja no EPS, seja lá na lã de vidro, você tem que vedar todos os espaços, você tem que preencher todos os espaços. Por quê? Se você deixar um pequeno espaço, vai passar calor e aí o material que você está utilizando não vai ter a eficácia e não vai ser tão eficiente quanto promete o fabricante. A segunda, manta líquida emborrachada. Gente, eu costumo sempre dizer aqui, eu sempre dou dicas para utilizar para proteção térmica a manta com lã de vidro ou mesmo a utilização do EPS, conhecido como isopor. É a primeira vez que eu estou falando sobre a manta térmica líquida emborrachada. Não é eficaz. O que eu já atendi de pessoas que vêm procurando solução para resolver realmente o calor, porque ela aplicou aquela pintura, aquela manta emborrachada sobre a telha ou mesmo sobre a parede e não teve uma eficiência tão grande. Não tem, sabe por quê? Esta manta, esse tipo de material, ele é desenvolvido para uma impermeabilização. Ele reduz sim um pouquinho do calor, chega a reduzir 1 grau, 2 graus, mas isso é muito pouco quando você trata de assunto como conforto térmico dentro de casa. Se você tem aí 30 graus dentro de casa e você reduz para 29, para 28, você não vai ter uma sensação térmica de conforto dentro da sua casa baixando 1 ou 2 graus. Então, este segundo item aqui, tira fora aí da sua lista. É o mais econômico? Quer economizar? Dos 3 que sobrou aqui, que eu falei para tirar fora a manta líquida, o mais econômico é a manta térmica, o primeiro aqui que eu falei, mas é mais eficiente, redução de 5 graus, olha, excelente, muito bom. É melhor você aplicar esse tipo de manta do que uma pintura. Esta manta líquida, ela não vai funcionar como proteção térmica eficiente. Ela vai funcionar sim como uma impermeabilização. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre impermeabilização. Então, se você chegou agora aqui no canal e ainda não conhece o canal Falando de Cidade, procura aí. A gente tem vídeos que falam sobre tudo isso. Tudo sobre construção, até documentação do seu imóvel. Você chegou agora, ainda não é inscrito? Se inscreve e ativa o sininho, porque quando você se inscreve e ativa o sininho, eu postando um vídeo, o YouTube te avisa, aparece a notificação para você e você vai lá e assiste, confere conteúdos ótimos aí para você aplicar na sua obra ou mesmo indicar para um amigo. E nós vamos para o terceiro item, que é o EPS. Olha, o EPS é eficiente demais. O EPS ele pode ter aí uma eficiência de 70 a 90%. Isso significa aí um ganho de 10 a 20 graus dentro do ambiente. E por que eu estou falando de 10 a 20? Por que eu estou falando uma eficiência de 70 a 90?
porque vai depender da instalação. Como eu disse, você não pode deixar espaços vazios para passar ali o calor, para passar o calor de fora do ambiente para dentro do ambiente. Isso é muito essencial, então você pode pensar da seguinte maneira: se você fechar 100%, você aumenta e chega perto dos 90% de redução de calor, reduzindo até 20 graus. Agora, essa redução de 20 graus eu estou me referindo ao calor de fora passando para dentro, porque dentro do ambiente precisa ter a troca térmica. Como que funciona essa troca térmica? Aquela ventilação cruzada. A ventilação, então, ela é essencial na complementação aí deste tipo de proteção térmica. Você pode comprar a placa de isopor comum, né, que você vai utilizar, comum, porém, ela tem que ser ignífuga, ou seja, ela tem que ser anti-chamas. Se você vai comprar aquela placa que você aplica e faz um acabamento com massa, com tela e dá uma pintura sobre esta placa, você precisa procurar placas que sejam anti-chamas. Não vai utilizar qualquer placa de EPS, qualquer placa de isopor, porque você pode correr o risco de ter um incêndio aí na sua casa. Você pode comprar também o EPS próprio para forro. Você vai encontrar ele texturizado, você vai encontrar ele em placas acrílicas, né, que são aí com 40 milímetros de espessura, de 20 a 40 milímetros. Quanto mais espessa, mais eficiente ela vai ser dentro da sua casa para redução de calor. Você vai encontrar placas com 62,5 centímetros de largura por 1,25 m de comprimento. Essas placas próprias para forro você já encontra colorida, microperfurada, tem várias formas de você decorar até o seu ambiente aí com esse tipo de placa e não precisa nem aplicar uma pintura. É aquele forro que tem os perfis metálicos aparentes, já na cor ou branca ou na cor que você escolher o seu forro, e você vai montando as placas. A facilidade deste forro, muito utilizado em áreas comerciais, é que você pode folgar a placa e empurrar para fazer uma manutenção elétrica, mexer em alguma coisa aí no entreforro. Muito útil. E o quarto item que nós vamos falar é a lã de vidro. Antes de falar da lã de vidro, você sabe que se você precisar contratar um arquiteto aqui com uma assessoria, com uma consultoria, é muito barato, uma consultoria pelo WhatsApp. Você pode enviar fotos, enviar vídeos, e eu vou falando aquilo que você precisa aplicar aí, ou mesmo uma consultoria sobre uma obra estrutural, uma consultoria sobre construção, a sua obra que está em construção, que já foi construída, me chama no WhatsApp, pergunte quanto é, você vai ver que é super barato. Então vem comigo para a gente continuar falando da lã de vidro. A lã de vidro, assim como o EPS, ela é eficiente demais, de 70% a 90%. Como funciona a lã de vidro? A lã de vidro, ela é uma lã feita com fibras de vidro. Ela dissipa o calor por entre estas fibras, estas microfibras, estas tramas, tem camadas de ar entre elas, então o calor vai chegando e vai se dissipando ali por entre aquela trama. Eficiente demais. Você pode utilizar esta lã de vidro dentro do entreforro, ou você pode comprar a lã de vidro aluminizada, que você utiliza ela como uma subcobertura, da mesma forma que você utiliza aquela primeira manta, que eu falei que é uma manta aluminizada, né? No caso da manta aluminizada, você pode comprar ela dupla face. No caso desta lã de vidro, você compra ela de uma face só. A manta aluminizada, se você comprar ela de duas faces, ela vai ser mais eficiente do que a de uma face. Mas se você utilizar a lã de vidro, vai ser muito mais eficiente do que a manta térmica. Muitas pessoas falam para mim o seguinte: eu não gosto da lã de vidro, faz aquela coceira, é ruim de instalar. Realmente tem que ser instalado com o uso dos EPIs, os equipamentos de proteção individual. Você tem que usar roupas com mangas, luvas, botas, óculos. O capacete, é importante que você esteja equipado para fazer qualquer atividade aí na construção civil. A lã de vidro vai reduzir sim aí de 10 a 20 graus também, como o EPS, e é muito eficiente. No caso do entreforro, você vai fazer o seu telhado, vai fazer a estrutura do forro, enfiar ali, colocar dentro desta estrutura a lã de vidro e fechar com as placas de forro, seja de gesso, seja de PVC, a placa que você for fazer aí o acabamento do seu forro.
excelente. Recomendo para você então esses dois últimos sendo os mais eficientes, e tira fora aí no caso a manta líquida. Para conforto térmico não, para impermeabilização sim. Então este foi o vídeo de hoje. Ed Vieira, arquiteto, falando de cidade.